Jornal da Sete está de volta. Nesse terceiro e último bloco, a gente continua conversando um pouco mais com o vereador Coronel Wagner. Vereador, a gente conversou um pouco sobre a relação com a prefeitura, com também o governo federal. Qual a sua avaliação que você tem dessa gestão, desse atual governo municipal? Como você avalia esses quase 3 anos? Para mim é decepcionante, porque eu fiz campanha para o governo municipal, apoiei, trabalhei junto com eles no início, mas a partir de um determinado momento eu vi que o futuro estava repetindo o passado. É igual a música do Cazuza lá, eu estava vendo um museu de grandes novidades. E a partir desse momento eu achei que era melhor eu trilhar um caminho independente, porque aquelas propostas que a gente tinha de construir uma Valadares diferente, na minha concepção em relação ao governo, isso ficou para trás. Então eu prefiro andar só do que conviver com coisas que não... propostas, projetos que não são aqueles que eu esperava que fossem acontecer. E eu digo isso com muita tranquilidade porque a maioria da população do governador Valadares fez isso. Cerca de 84% das pessoas votaram no atual governo. Continuo torcendo para que dê certo. Mas como muitas coisas foram decisões equivocadas, eu acabei por ir para a independência, que é a melhor forma de você trabalhar como um representante das pessoas, porque você tem autonomia para falar aquilo que você pensa. E eu digo isso com muita naturalidade, porque eu não tenho cargo em lugar nenhum, eu não devo nada para governo algum. Então eu tenho essa tranquilidade para poder falar aquilo que eu acho que deve. E com muita tranquilidade também no sentido de que, para apresentar algum fato, para fazer uma crítica, eu sempre estudo antes, para não ser uma coisa evasiva, uma coisa que não tem fundamento. Então há sempre um estudo prévio, a gente analisa realmente é isso mesmo, procura saber, procura ter um parecer jurídico, para que a gente possa apresentar aquilo que a gente acha que está equivocado e, eventualmente, também dar os parabéns por aquilo que está certo. Sim. Até falando sobre isso, recentemente você fez críticas à prefeitura, a posição dela em relação a gastos, relacionados a mídias, publicidades. Sim. O que aconteceu? Explica um pouco para a gente sobre essa situação. A primeira coisa é o seguinte, governar é escolher prioridades. Então nós temos que elencar em Governador Valadares quais são as prioridades de investimento. Aí quando você verifica lá no site da prefeitura, na transparência, que todo mundo que está em casa pode verificar, 2,5 milhões de reais é um dinheiro que pode ser gasto com publicidade em um período de 12 meses. 2,5 milhões. Aí quando você vê 2,5 milhões, você faz as contas lá, dá 7 mil por dia. Pode ser gasto 7 mil por dia em propaganda. Poxa, será que nós não temos outras prioridades? Aí nesse mesmo dia que eu fiz essa publicação, que você estava falando de rede social, eu publiquei na rede social, eu tinha ido de manhã no hospital regional. E você vê uma série de pessoas pobres, carentes lá pelos corredores. E aí você começa a andar pela cidade e vê uma série de problemas. Será que esse gasto com publicidade é importante? Será que nós não temos outras prioridades? Será que cuidar das pessoas doentes, as pessoas mais carentes, será que isso não é prioritário? Então eu acho que está equivocado isso. Está errado e não pode acontecer. A gente vai encaminhar isso para o Ministério Público, a gente vai continuar criticando, porque a gente acha que isso é um verdadeiro absurdo, um verdadeiro abuso. Isso não pode acontecer. Aliado a isso, nós temos outro valor, uma outra verba de 435 mil para recuperação de fachada da prefeitura. Poxa, será que nós não temos outras coisas também importantes? Então, se você junta lá 500 mil mais ou menos da fachada, com mais 2,5 milhões de propaganda, com mais quase 400 mil da capela, você já tem quase 3,5 milhões de reais. Será que não dava para investir isso em outras coisas como saúde, educação, que são coisas básicas, elementares que a gente precisa fazer? Então o que a gente está vendo é o seguinte, por exemplo, falaram comigo ontem que o projeto da capela do cemitério Santo Antônio vai ser um projeto maravilhoso. Eu não quero um projeto maravilhoso, não, e como representante do povo. Eu quero algo que seja digno. As pessoas lá precisam velar os seus entes queridos de uma forma digna, mas de acordo com a realidade do nosso município. Então a gente precisa gastar o nosso dinheiro, eu costumo falar isso com muita tranquilidade também, esse dinheiro é seu, é de quem está em casa, é de todo mundo, esse dinheiro é público. E se ele é público, ele tem que ser gastado com muito mais parcimônia, com muito mais eficiência do que o próprio dinheiro da pessoa, porque ele é o dinheiro que representa o povo. Então tenho críticas a isso, vou continuar criticando. A gente teve agora a licitação para a compra de uniformes dos agentes de trânsito. O uniforme parece uma borracha, porque ele veio fora da especificação técnica, ele é muito poliéster. Então quando você pega o material assim, rapaz, o agente de trânsito vai ficar assando ali o tempo todo naquele negócio. Gastaram 130 mil reais para fazer isso. Será que está certo? Então a gente precisa questionar isso, a gente está lá para fazer isso. E tudo com muita tranquilidade, como eu falei.
preservando as pessoas, mas os atos públicos eles precisam ser questionados, sim. E a respeito de todas essas críticas, essas ações, você já teve alguma resposta relacionada a essas situações? Se vai ter alguma modificação? Se deu um parecer a respeito disso? Bom, em relação à questão da reforma da prefeitura, a gente encaminhou o documento pedindo cópia da licitação e foi publicado no último Diário Oficial que esse projeto essa compra foi suspensa, essa licitação foi suspensa. Em relação aos outros, a gente ainda não tem retorno, porque é uma coisa muito recente, mas a nossa providência foi, em alguns casos, comunicar ao próprio órgão público e, em conjunto a isso, nós vamos comunicar, já comunicamos algumas coisas ao Ministério Público para que uma providência externa também possa ser adotada. Sim. Coronel Wagner, eu agradeço aqui pela sua participação, pela entrevista, mas antes de encerrar, precisamos também passar para o público de casa que nós procuramos a assessoria de comunicação da Prefeitura para poder saber sobre esses gastos de mídias, mas o prefeito André Mello não permitiu que a assessoria de comunicação repassasse informações para a TV Rio Doce ou para os outros veículos relacionados ao Grupo Leste de Comunicação, no qual a TV Rio Doce faz parte. Então, até o momento, nós não temos a resposta a respeito dos casos que nós conversamos na entrevista de hoje. Muito obrigado, Coronel Wagner. Uma boa noite. Eu que agradeço. Boa noite. Para noite. você de casa também, uma boa noite e até a próxima.